muito obrigado por estar aqui conosco. Hoje vamos estar falando sobre o uso de mapas mentais na nossa vida pessoal e profissional. E a nossa convidada é a Luciana Corrêa. Eu vou pedir que a Luciana já inicie a nossa entrevista, se auto-apresentando, e aí nós já seguimos para o nosso bate-papo. Muito obrigado, Luciana, por estar conosco. Oi, Silvio, eu que agradeço por essa possibilidade de conversarmos. É sempre um prazer poder conversar com você. Muito obrigada mesmo pela possibilidade. Bom, eu sou consultora, eu trabalho na área de diversidade, mais especificamente na área de diversidade geracional. Eu sou uma estudiosa da área de longevidade e de gerações e tenho atuado como consultora e como docente dentro dessa área aí nos últimos 10 anos, né? Antes disso, na verdade, é uma transição de carreira, né? Minha segunda carreira. Antes disso, eu atuei como executiva na área de marketing mais de 20 anos, né? E daqui a pouquinho eu até vou contar que foi por causa dessa transição que os mapas mentais entraram na minha vida, né? Mas, enfim, hoje é com isso que eu atuo e é um prazer realmente estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Muito bem, muito obrigado. É, Vou iniciar aqui te perguntando qual que é a tua história pessoal em relação ao início do uso de mapas mentais. Conte como é que foi isso. Então, como eu dei o spoilerzinho agora, né, foi justamente nessa minha transição de carreira. Eu tinha mais ou menos uns 40 anos, eu já estava há mais de 20 anos na vida corporativa, trabalhando como executiva nas áreas de marketing e de comunicação, e daí eu tinha muita vontade de transicionar. Eu queria, por uma série de questões, inclusive de estudos que eu estava fazendo na época, eu queria sair da área corporativa e ir para a área acadêmica e passei por um processo de coaching na época. E o primeiro, assim, vamos dizer, mapa mental incipiente que eu fiz foi com a coach com quem eu trabalhei na época, justamente para pensar assim, o que seria essa segunda carreira e como é que eu poderia fazer essa transição da vida corporativa para a vida acadêmica. Então, foi ali o meu primeiro contato, foi ali que os mentais entraram na minha vida, né? De lá para cá, eu tive a oportunidade de ter contato com outras pessoas e eu acabei desenvolvendo outros métodos e formas um pouco mais adaptadas a mim e a minha forma de pensar e ao meu jeito de construir conhecimento, mas de qualquer forma, eles entraram na minha vida através desse processo de coaching que aconteceu há uns 10, 12 anos atrás, mais ou menos. Legal. Eu tenho ensinado e divulgado mapas mentais e sigo ali uma certa sequência que às vezes o pessoal que está assistindo fica na dúvida como é que faz. Então, eu gostaria muito de conhecer o processo criativo que você usa para criar aí os seus mapas mentais. Podia contar um pouquinho sobre isso? Claro, claro, ponto sim. Bem, eu normalmente eu faço meu mapa mental, eu uso como data, marco, né, para pensar nisso, o meu aniversário. Então, eu faço aniversário em março. Então, normalmente o meu mapa mental, ele acompanha o meu novo ciclo de vida. É claro, eu já começo a pensar no ano novo, quando você tem uma nova, né, entrada de um novo ano, já começo a pensar nisso, mas o meu aniversário é realmente um marco que eu uso para fazer um novo mapa. Então, ele mais ou menos, ele tem validade de um ano. Então, eu trato, assim, as grandes linhas daquilo que eu visiono, né, tenho como objetivo para aquele ano, acabo desenhando isso por volta da data do meu aniversário. Como é esse processo? Eu pego e eu normalmente sento, eu gosto de fazer à mão, sabe, Silvio? Eu sei que tem diversos aplicativos, eu sei que tem diversas ferramentas que podem nos ajudar, mas eu sou uma pessoa que eu venho da comunicação, né? Eu trabalhei em marketing e comunicação a vida toda, mas assim, eu venho da comunicação, eu sou publicitária de formação, minha formação primária é publicidade. Então, eu gosto de trabalhar e eu trabalho assim, com a criatividade, para mim, para que eu possa canalizar o meu processo criativo, eu preciso escrever. E eu preciso de canetas, eu preciso de cores, eu preciso de tudo isso. Então, o meu processo criativo, ele começa assim, com uma folha em branco, diversas canetas, diversas cores diferentes, na qual eu me coloco como centro desse mapa,
Então, eu estou sempre eu no centro, e daí eu começo a pensar em todos os aspectos da minha vida que ao longo daquele ano eu quero desenvolver, que tenha algum aspecto que eu queira desenvolver. E a partir disso, eu começo a traçar quais são os objetivos macro daquele aspecto de vida que eu quero desenvolver ao longo daquele ano. E vou traçando, né? E vou realmente desenhando, né? Balões, vou desenhando setas e tudo mais, aonde eu vou canalizando todos os meus desejos, todos os meus objetivos, todas as minhas, a visão que eu tenho para mim ao longo daquele período, né? Então, basicamente, é assim que eu trabalho. Então, na verdade, você tem um mapa mental importantíssimo, que é esse anual e que praticamente você utiliza para criar o teu caminho ao longo do ano. Você tem algum outro tipo de mapa mental, algum exemplo adicional para contar para a gente? Então, na verdade, esse é um mapa, digamos assim, macro, né? É aonde eu coloco os meus grandes objetivos nas diversas esferas da vida. Esse é um mapa que, inclusive, eu deixo sempre próximo, muito próximo de mim. Então, eu, quando trabalho no meu notebook, né, eu tenho um suporte que permite que ele fique um pouco mais alto, então ele fica em cima do teclado do notebook. Eu uso um teclado acessório, né, um teclado à parte para trabalhar, então ele fica sempre aqui, né? Mas, ao longo do ano, o que que eu vou fazendo? Esse mapa, ele pode sofrer algumas alterações a partir do momento que alguns objetivos são alcançados e outros podem ser inseridos, né? E ele também pode ter algumas metas à parte. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Estudos, que é uma das áreas na qual eu tenho, dentro do mapa, eu mapeio realmente, né? Então, eu tenho lá alguns objetivos que eu tracei. Mas ao longo do ano, por uma série de questões, aqueles objetivos que eu tracei para esse ano acabaram ficando de lado porque veio um objetivo novo, porque aconteceu, era o momento, era interessante e tal, e eu acabei traçando um novo objetivo. Então, esse novo objetivo acaba sendo foco de um mapa à parte, até para fazer ele acontecer, né? Uhum. Ele acaba sendo foco de um mapa à parte. Sim. Muito bem. Você sabe que você é uma das primeiras pessoas que, de fato, pratica a ideia de ter o mapa mental à vista, realmente trazendo, né, o mapa mental mais importante no teu dia a dia. Essa ideia de colocar na frente no teclado do teu computador, veio, digamos, bem no início, ou é uma coisa que você sentiu falta? Como é que você poderia, digamos, relatar a importância de fazer deixar visível o teu mapa né, no fundo, de projeto do ano, né? Sempre foi uma coisa que eu fiz. Desde o primeiro mapa, né, que eu fiz com a minha coach, eu sempre deixei, que eu mudei as minhas instalações, né? Eu mudei de casa, eu mudei de São Paulo para o litoral, então eu mudei minhas instalações, mas em São Paulo, quando eu tinha um espaço que era o meu escritório, eu sempre tive o mapa e os meus objetivos, e lá quando no meu trabalho como a coach, eu tinha um mapa para 10 anos, né? Então, eu já tinha lá o meu mapa na parede, né? Sim, Eu tinha um quadro de cortiça onde eu deixava os principais pontos, alguns lembretes e tudo mais. Eu sempre deixei ali, né? Porque eu tenho hábito, às vezes os meus lembretes e tudo mais, eu colo na parede, né? E lá eu tinha meu mapa e ficava em cima do meu computador, assim, dava para eu ver. Então, eu sentava praticamente de frente para ele. Daí, quando eu me mudei aqui para o litoral, mudou um pouco a configuração do meu espaço de trabalho. Então, agora a minha parede, na verdade, ela está atrás de mim. Então, atrás de mim não surtiria o mesmo efeito. Então, eu sinto a necessidade de deixar na frente. Então, é algo que eu faço sempre desde o começo, porque eu tenho esse hábito de ter esses lembretes, essas coisas importantes, sempre afixados, né? Para que eu possa olhar, lembrar e não, realmente lembrar, não esquecer, aquilo nunca sair, sim, como eu falo, sair do radar, né? sim. Sair de vista.
Bem, uma outra pergunta acho que é importante saber se você usa esse teu mapa desenhado também para fins de monitoramento. Então, aí na vida, né, empresarial, fala-se do PDCA, que você Uhum. planeja, daí registra o que aconteceu, aí verifica as diferenças, e na sequência toma ações corretivas ou preventivas. O que que você faz em relação a esse uso do mapa para acompanhar se você está de fato implementando o que você imaginou? Bem, ele automaticamente, ao final daquele período, né, de um ano, quando eu vou fazer o próximo, ele é fruto de uma série de reflexões para ver o que funcionou, o que não funcionou, o que desviou da rota, ou não, o que eventualmente deixou de ser um objetivo, porque passou a não fazer sentido por, em função de uma série de situações que ocorreram ao longo do ano, né, porque às vezes a gente tem que ter espaço e flexibilidade também para aquilo que é o imponderável acontecendo, né? Certo. Então, ele acaba servindo para esse momento, ano a ano. Mas ao longo do ano, ele também acaba balizando o quanto eu estou me desviando ou não de alguns objetivos e para correções de rota. É mais do que um PDCA de uma forma assim muito estruturada, isso é um processo um pouco mais intuitivo que eu faço. Né? Então, assim, por isso que ele está sempre à minha frente, porque às vezes é aquela coisa, opa, estou percebendo que eu estou desviando aqui a minha rota, e às vezes, como eu falei dos estudos, né? Então, eu tinha, por exemplo, neste ano, eu queria começar a estudar francês. Esse era um objetivo meu. Mas por uma série de motivos, eu acabei indo para um outro caminho, que eu ainda não posso falar, mas que está em desenvolvimento, um outro caminho. Mas não é um problema, não é um problema. É só uma questão, olha, eu não fui por esse caminho, fui por outro. Mas pode ter algum aspecto, por exemplo, um dos aspectos que eu mapeio, né? É a questão, por exemplo, da minha saúde. Né, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, tal. E dentro da saúde física, eu notei que um dos meus objetivos, né, que era a prática regular de exercícios, ainda não está acontecendo na regularidade que eu gostaria que fosse e que eu entendo que precisa ser para manter a saúde do jeito que eu coloquei como objetivo. Então, daí já acende um sinal de alerta para que eu possa me organizar de forma a colocar espaços na minha agenda para que eu possa fazer essa atividade de forma regular. Então, travar minha agenda em alguns momentos para que eu possa ter atividade de forma mais regular. Então, veja, acaba não gerando um outro mapa, mas acaba gerando uma ação para que eu possa realmente cumprir com aquele objetivo que eu ainda não cumpri da forma que eu gostaria. Então, é um trabalho um pouco mais intuitivo, não tão organizado, não tão estruturado. Talvez organizado sim, mas não tão estruturado. Nesse sentido de eu gerar um outro mapa, ou de eu gerar uma outra ação, ou de eu ter isso de alguma forma ou esquematizado, ou mesmo, né, enfim, colocado, né, escrito de alguma forma, né, registrado de alguma forma, talvez não, mas sim existe uma ação que eu faço em torno disso. Então, tudo vai depender do tamanho da situação. Então, veja, não começar o francês esse ano, por exemplo, começar em 2004, não é uma questão tão delicada quanto, por exemplo, a minha saúde física, que hoje está pedindo os exercícios de forma muito mais regular do que aquilo que eu estou fazendo, né? Perfeito. Excelente. Eu gostei aí do teu modo de enfocar, né, um uso bem importante, né, da ferramenta. Bem, uma das coisas que talvez quem esteja nos assistindo já esteja se perguntando, puxa vida, mas esse mapa aí parece quase algo secreto, tipo anotações de um agente secreto. Você teria algum pedacinho desse mapa, alguma coisa que pudesse ser divulgada, porque você já deixou bem claro que é algo absolutamente pessoal. Claro, Silvio, é um prazer compartilhar com você o meu mapa mental. Então, um dos aspectos que eu sempre gosto de ressaltar é que eu me coloco sempre no centro
E daí no centro eu sempre desenho aquilo que para mim é mais importante. Então eu coloco, por exemplo, eu coloco as palavras que são as palavras-chave para mim naquele ano. Então, por exemplo, no ciclo 2023-2024, eu coloquei a questão do sucesso e da prosperidade. Então, além de eu me colocar no centro, eu coloco o eu no centro, eu sempre anoto as palavras que para mim são importantes. No meu caso, 2023-2024 é sucesso e prosperidade. E daí eu vou desenhando todas as outras instâncias da vida que eu vou assinalar dentro do mapa que são importantes para mim. Então, por exemplo, eu vou dar aqui 3 exemplos para você de instâncias que eu desenhei. Então, uma delas, por exemplo, são as viagens. Então, eu, por uma série de questões minhas pessoais, eu desde 2016, eu não tenho tirado férias. Eu tive uma série de questões, algumas pessoas da minha família que ficaram doentes, precisaram de mim e tal. Quando essas pessoas, né, vieram a falecer e tudo mais, entrou a pandemia. Então, assim, eu não tenho viajado nos últimos anos por conta disso, né? E principalmente viajado para lugares mais longe, né? Lugares que você precisa ir de avião, que você fica uns 15, 20 dias fora. Então, eu coloquei no meu mapa, além de conhecer um lugar novo ao longo desse ano, de preferência um lugar novo que eu pudesse ir de avião, né? Algum lugar um pouco mais distante. Então, eu trouxe isso aqui para o meu mapa mental desse ano, que era um dos objetivos. Uma outra questão, lazer, né? Eu tenho notado que eu, como sou empreendedora, a minha atividade, né? Eu dependo da minha atividade para os meus ganhos e tudo mais. Eu comecei a reparar que eu estava trabalhando de segunda a segunda, mesmo aos domingos, aos sábados, e tirando pouco tempo para o meu descanso. Uma horinha aqui, outra horinha ali, mas nada muito organizado, ou nada muito assim, aquele dia que eu separo para mim e para o meu descanso, para descansar mesmo, não é para fazer outras atividades da vida pessoal, para descansar. Então, eu coloquei a questão do lazer, né, e essa coisa do domingo. Então, eu coloquei para mim mesmo essa meta de ter os domingos livres. Os domingos não são para tomar conta de aspectos da vida pessoal, eles são para o lazer, é para passear, é para curtir. Eu moro numa cidade litorânea, tenho a possibilidade de morar em frente à praia, né? E eu vou muito pouco à praia. Então, é aproveitar realmente a praia, desfrutar dessa possibilidade que eu tenho de morar aqui no litoral e tão próximo à praia. Então, eu coloquei essa como uma das minhas atividades, das minhas prioridades. Outra questão foi o estudo. Como eu comentei na nossa entrevista, eu acabei mudando a rota, né, por uma série de situações, de coisas que aconteceram ao longo do ano, mas eu mapeei a questão do francês. Eu quero estudar francês. Né? É uma língua que eu não conheço, que eu não domino, eu realmente não conheço, eu tenho que aprender ela do zero, e eu quero começar a aprender porque eu tenho interesse, eu acho bonita, me interessa, eu gosto do francês, então eu quero realmente aprender. E eu mapeei aqui e deixei como um dos objetivos para o ano. Ela, provavelmente, por conta dessa outra situação, como eu comentei com você, eu faço do mapa algo um pouco mais flexível, porque eu acho que ele tem que ter espaço para poder abrigar o imponderável, aquilo que vai acontecendo ao longo do ano, eu deixo sempre espaço para isso, mas de qualquer forma o francês ele está aqui no mapa. E uma vez que esse mapa terminar o ciclo em 2024, se eu realmente não tiver iniciado os estudos de francês, o que eu vou fazer é transportar isso para o mapa do ciclo 2024-2025 com o objetivo de trazer ele, né, para a consecução mesmo, para que ele seja realmente desenvolvido. Então, é assim, basicamente assim, esse é o meu mapa, é assim que ele funciona. Muito obrigado aí pela nossa conversa, Luciana. Foi ótimo contar com você. Foi bem legal o entusiasmo com que você apresentou aí o tema e o uso que você faz dos mapas mentais. Então, acredito que todo mundo vai apreciar bastante a tua apresentação. E quero agradecer o fato de você topar fazer essa entrevista, conseguir encaixar na sua agenda e fazer isso com todo esse entusiasmo. Então, obrigado ao cubo, como diria um engenheiro.
Imagina, Silvio, eu que agradeço a oportunidade de falar de uma coisa assim, que eu faço realmente com entusiasmo, é um momento bem interessante para mim, o momento que eu penso em mim e penso nas minhas prioridades. Às vezes, para algumas pessoas pode parecer algo pequeno, mas é um momento assim de expressão tão grande de mim mesmo, né? E é tão importante a gente ter esse momento para pensar na gente e naquilo que é importante para nós. Eu acho que o mapa mental é uma forma de canalizar isso. Fico muito feliz de poder contar um pouquinho de como é que eu faço isso. Obrigada pelo convite. Legal, muito obrigado, então. Até a próxima. Até mais, obrigada.